irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Muitos dizem que a política e religião não se misturam, mas será que isso é verdade? O que a igreja ensina sobre isso? Fique até o final porque vamos revelar verdades que muitos preferem esconder. A igreja nunca foi omissa quando o assunto é política, e é um erro achar que não devemos nos preocupar com isso. Afinal, política não é apenas uma questão de governo, mas de valores. E como católicos temos a obrigação moral de defender aquilo que é certo. O Catecismo da Igreja Católica, número 2246, afirma que a Igreja pode e deve emitir juízo moral sobre as questões políticas que tocam à dignidade humana. Ou seja, quando um governo promove a destruição da família e outras pautas anticristãs, é dever da Igreja e dos fiéis se posicionarem. Santo Agostinho já alertava: uma nação que se afasta da moralidade cristã afunda em ruínas. E não é exatamente isso que estamos vendo hoje. Um mundo onde leis que promovem a morte são aplaudidas enquanto aqueles que defendem a vida são perseguidos. O Papa Pio XI, na encíclica Divini Redemptoris, em 1937, deixou claro que o comunismo é intrinsecamente mau. Isso porque ele destrói a fé, coloca o Estado acima de Deus e persegue aqueles que querem viver sua religião livremente. Infelizmente, muitos católicos desconhecem esse ensinamento e acabam apoiando partidos que promovem essa ideologia. Dom Bosco também nos advertiu: o demônio usa a política para desviar os filhos de Deus. Quantos não foram desviados por políticos que prometem justiça, mas na prática impõem uma cultura de morte? Não podemos nos omitir. Nosso voto deve ser um reflexo da nossa fé. Apoiar candidatos que atacam a moral cristã é sim uma grave falta diante de Deus. O que está em jogo não é apenas o futuro do país, mas também a salvação das almas. Muitos católicos ainda não se deram conta da gravidade do voto. Será que realmente podemos escolher qualquer candidato sem consequência espiritual? A resposta é clara: não. O Código de Direito Canônico número 1398 estabelece que qualquer pessoa que apoie diretamente o aborto incorre em excomunhão automática. E isso não se aplica apenas a médicos ou legisladores, mas também àqueles que, por meio do voto, colocam no poder políticos que defendem essa prática. A Igreja sempre foi firme nesse ensinamento. O Papa Bento XVI alertou que políticos que promovem leis imorais devem ser considerados indignos de receber a Sagrada Comunhão. Ora, se um político não pode se aproximar da Eucaristia por defender tais pautas, como um católico pode apoiar esses mesmos políticos sem comprometer sua própria alma? Não é só o aborto. Ideologias de gênero, ataques à família e perseguição religiosa fazem parte da agenda de muitos partidos políticos. Infelizmente, alguns católicos ignoram esses fatos ou, pior ainda, tentam justificar o injustificável. O Papa Pio XII alertava que o maior erro dos cristãos não é o mal cometido pelos inimigos da fé, mas o silêncio e a omissão dos próprios fiéis. Será que não estamos vendo isso hoje? Quantos católicos não fecham os olhos para esses crimes contra Deus em nome de uma liberdade ilusória? A verdade é que votar não é apenas um direito cívico, mas uma responsabilidade moral e espiritual. Um voto pode edificar ou destruir uma nação, pode manter a fé ou abrir as portas para a perseguição religiosa. E você está realmente consciente do peso do seu voto diante de Deus? Infelizmente, a infiltração de ideias contrárias à doutrina católica não vem apenas de fora da igreja, mas também de dentro. A teologia da libertação é um exemplo claro disso. Criada com o pretexto de ajudar os pobres, essa corrente teológica acaba sendo usada para distorcer o evangelho e justificar ideologias políticas que são completamente incompatíveis com a fé católica.
Papa João Paulo II foi firme ao advertir que a teologia da libertação instrumentaliza a fé em favor de uma ideologia política, colocando o marxismo acima do evangelho. E, no entanto, vemos padres e bispos abertamente apoiando partidos comunistas e socialistas, incentivando fiéis a votar em candidatos que defendem o aborto, a ideologia de gênero e até a perseguição contra a igreja. Como isso pode ser aceitável? É assustador perceber que muitos católicos são influenciados por líderes religiosos que distorcem os ensinamentos de Cristo. Nas últimas eleições no Brasil, por exemplo, vimos padres promovendo abertamente candidatos alinhados a pautas anticristãs, como se fosse possível conciliar a doutrina católica com ideologias que negam a própria dignidade humana. E é aqui que entra o grande perigo, o engano sutil. Alguns tentam justificar esse apoio dizendo que a igreja deve estar ao lado dos pobres, mas ajudar os pobres não significa promover ideologias que destroem a fé. O verdadeiro auxílio aos necessitados vem da caridade cristã, não de governos que pregam a divisão e a luta de classes. Nós, como católicos, precisamos abrir os olhos e discernir quem realmente defende os valores cristãos e quem apenas usa a fé como instrumento político. O Evangelho de Cristo não é um manifesto ideológico. Não podemos servir a dois senhores? A grande pergunta que fica é: quantos católicos foram enganados e, sem perceber, votaram contra a própria Igreja? O mundo inteiro voltou os olhos para os Estados Unidos. Donald Trump assumiu a Casa Branca e logo de início anunciou a deportação de 1 milhão de imigrantes ilegais. A reação foi imediata, enquanto muitos apoiavam sua postura rígida sobre imigração. Outros viam a medida como uma ameaça aos mais vulneráveis. O Papa Francisco, atento a essas questões, enviou uma carta ao novo presidente. Nela, o Papa Francisco criticou o plano de deportação em massa de Donald Trump, que tomou posse na segunda-feira, dia 20, como presidente dos Estados Unidos, dizendo que expulsar imigrantes do país, como ele prometeu, seria uma vergonha. O republicano volta ao cargo quase uma década depois de sua primeira passagem pela Casa Branca, quando o pontífice, naquela ocasião, os chamou de não cristão, porque por querer construir um muro ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Muitos bispos dos Estados Unidos também se opuseram aos planos de deportação em massa, depois do futuro 47º presidente americano falar em expulsar 1 milhão de pessoas por ano do país. O novo arcebispo de Washington, Dom Cardeal Robert McElroy, disse que tais políticas eram incompatíveis com a doutrina católica, uma referência ao chamado bíblico para acolher o estrangeiro. Francisco, que cresceu na Argentina em uma família de imigrantes italianos, há muito tempo prioriza a questão migratória e pede que governos muito afora acolham, protejam e integrem estrangeiros de melhor forma possível. Ele defende que a dignidade e os direitos dos imigrantes têm prioridade sobre quaisquer preocupações de segurança nacional. Aqui vemos algo importante: a Igreja não se afasta da política. Muito pelo contrário, a Igreja orienta, alerta e exorta os fiéis a discernirem suas escolhas de acordo com os ensinamentos de Cristo. Mas quantos católicos realmente entendem isso? Infelizmente, muitos ainda caem no erro de defender políticos ou ideologias sem considerar se suas propostas são compatíveis com a fé. Seja na direita ou na esquerda, nenhum líder está acima do Evangelho. Isso nos faz refletir. Será que temos analisado a política com os olhos da fé ou estamos nos deixando levar por paixões ideológicas? O verdadeiro católico não segue políticos como se fossem salvadores. Nosso Salvador é Cristo. A Igreja nos ensina a participar da política sem cair na idolatria de líderes. Devemos apoiar políticas que respeitem a dignidade humana
e se alinhem aos princípios cristãos, sem fechar os olhos para os erros de quem está no poder. Essa interação entre Trump e o Papa Francisco é um exemplo claro de como a Igreja age, sempre pela verdade, sem fazer concessões à moral, para agradar correntes políticas. E nós, como católicos, devemos agir da mesma forma. Chegamos ao ponto crucial. O que nós, católicos, devemos fazer diante dessa realidade? Será que podemos continuar voltando sem discernimento, como se a política e fé fossem mundos separados? A resposta é clara: não. A Igreja sempre nos orientou sobre a importância do voto responsável. Não podemos apoiar candidatos e partidos que promovem a cultura da morte, a destruição da família e o enfraquecimento da fé. Isso não é apenas uma questão política, mas um dever moral e espiritual. Cada voto tem consequência. Não podemos reclamar de leis anticristãs se fomos nós que colocamos no poder aqueles que as defendem. Precisamos de coragem para tomar uma posição firme e dizer: não apoiaremos nada que vá contra os ensinamentos de Cristo. Nosso Senhor nos alertou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas isso não significa entregar a César o que pertence a Deus, nossa consciência, nossos valores e a defesa da vida. A decisão está em nossas mãos. Que tipo de mundo queremos construir? Um mundo onde a fé é respeitada ou um mundo onde ela é apagada? Se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Precisamos espalhar essa verdade. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo ilumine suas escolhas.